Bem, gente, agora a gente vai conversar um pouco sobre a gastrulação do ouriço do mar. A gastrulação do ouriço do mar é um processo que é muito importante. Na realidade, é um dos processos mais importantes que a gente vai ver até aqui. Então, a gente vai ver que a blástula tardia do ouriço do mar, ele vai ser uma camada única de células, com mais ou menos 750 células, tá? Que vai formar um epitélio, e vai ser uma bola oca, como a gente está vendo mais ou menos aqui, tá? Nessa imagem, a primeira imagem, que é acho que é às 8 horas, né? Então a gente vai ver uma bola oca, achatada, no polo vegetal. Então esses blastômeros, eles são derivados de diferentes regiões do zigoto. E eles têm diferentes tamanhos e propriedades. Tá? Então, essas células, elas vão se tornar o intestino, tá? Na realidade elas vão se tornar o endoderma, que vai se tornar o intestino, o mesoderma, que vai se tornar o esqueleto, e aí eles estão por fora. Mas elas precisam ser trazidas para dentro do embrião para começar a gastrulação. Tá certo? Então, como é que começa isso? A gente vai começar com um fenômeno de ingressão do esqueleto, a ingressão dessas células, tá? Para a formação do mesênquima esqueletogênico. Então, essas células elas vão redundantemente entrar para dentro da blastocele, tá certo? Então, a gente vai ver, depois daquele movimento de eclosão do envelope de fertilização, daquele envelope que estava protegendo a blástula, nós vamos ver aquela blástula que estava cheia de espículas, com movimentos, ela vai... os micrômeros, eles passam por uma transição, né, do epitélio mesenquimal. Então essas células epiteliais elas começam a mudar de forma e elas começam a perder suas adesões às células vizinhas e se separam do epitélio e começam a entrar na blastocele, como eu havia falado anteriormente. E as células, e elas se tornam células mesenquimais esqueletogênicas, como a gente está vendo aqui na segunda imagem. A gente está vendo na imagem de cima, tá certo? As três primeiras imagens de cima. Então a gente está vendo a blástula recém-saída do envelope, tá? Do envelope de fertilização. Quando essa blástula sai do envelope de fertilização, ela fica ativa e ela perde, as células epiteliais, elas perdem a adesão. Então essa perda de adesão vai fazer o quê? Facilitar com que essas células comecem a entrar, comecem a fazer um movimento de ingressão para dentro da blastocele. Né? Então essas células mesenquimais esqueletogênicas começam a se estender e se contrair por processos finos e longos. Tá bom? Esses processos finos e longos são chamados de filopódios. Então eles começam a ir esticando e como se fosse uma minhoquinha. Então inicialmente essas células parecem se mover aleatoriamente ao longo da superfície da blastocele, fazendo e quebrando ativamente conexões de filopódios. Ao final, elas se localizam dentro da estrutura ventrolateral da blastocele. Tá bom? Então a gente vai ver que ela vai se movimentando, vai se movimentando, vai se movimentando. Tá? Então elas se localizam dentro da região ventrolateral, na região ventrolateral da blastocele, e elas vão se fundir com cabos sinciciais, que formarão os eixos das espículas de carbonato de cálcio das hastes esqueletogênicas larvais. E tudo isso vai ser coordenado por quem? Por aquela rede, aquela GRN, que a gente viu nos slides anteriores, que especificou todas as células mesenquimais esqueletogênicas. Durante essa parte de ingressão, que é mais ou menos entre as 9, 9h30, 10 horas, que a gente está vendo aí na imagem, os grandes micrômeros na blastocele vão perdendo afinidade pelos vizinhos, né? E a membrana hialina adquirem uma forte afinidade por um grupo de proteínas que reveste a blastocele. Tá? E todas as células da blástula que estão conectadas pela superfície externa da camada hialina e ligadas pela superfície interna da lâmina basal secretada pelas células.
Então, cada célula na sua superfície, cada área na sua superfície lateral, cada célula possui outra célula vizinha. Então, os potenciais dessas células do ectoderma e endoderma, que são descendentes dos mesômeros e dos macrômeros, se ligam firmemente com a camada hialina. Lembra que a camada hialina está por fora, mas elas aderem apenas fracamente à lâmina basal. Então, os macrômeros exibem inicialmente um padrão similar de ligação. No entanto, esse padrão de micrômero muda durante a gastrulação. Enquanto outras células mantêm a sua forte ligação com a camada hialina e os seus vizinhos, os precursores mesenquimais esqueletogênicos perdem afinidade por essas estruturas e caem cerca de 2% do valor original, ao passo que a afinidade dos componentes da lâmina basal e da matriz extracelular aumenta cerca de 100 vezes. Isso provoca uma transição do epitélio mesenquimal, a formação de um novo epitélio, né? Um epitélio mesenquimal, em que as que antes formavam aquele epitélio, elas perdem aquela ligação e se tornam células individuais e começam a migrar. E vai haver a formação do blastóporo. Então a gente vai ver a formação de um blastóporo bem marcado. A gente pode observar essa situação aqui, ó. Então a gente vê a perda da adesão das células. Essas células vão deixar de ser bem aderidas umas nas outras e elas começam a migrar para dentro do blastocele e elas vão migrando. Elas perdem as ligações e vão se tornando células individuais e migratórias. Então, essas células do epitélio mesenquimal, elas são eventos muito importantes ao longo do desenvolvimento animal. E os caminhos dessa célula do epitélio mesenquimal, eles são revisitados normalmente por células cancerosas, tá? Onde esse epitélio mesenquimal muitas vezes é necessário para a formação de sítios de tumores secundários. Sabe-se que parece haver 5 processos distintos para a formação desse epitélio mesenquimal de transição. E eles são regulados pelaquela GNR, que a gente viu, a rede regulatória de genes, né? E esses 5 fatores são a polaridade ápico-basal, tá? Onde as células vegetais da blástula se alongam para formar um epitélio espesso da placa vegetal, que a gente vê isso na figura mais ou menos às 9 horas. A constricção apical dos micrômeros, onde a gente vê as células alterarem a forma na medida em que a extremidade apical no blastocele se torna apertada. Então, a constricção apical é observada durante a gastrulação e a neurulação em vertebrados. E em vertebrados há uma mudança na forma celular, que são importantes, associadas à morfogênese. A remodelação da membrana basal, onde as células devem passar através da membrana basal contendo laminina. Originalmente, essa membrana é uniforme ao redor do blastocele, no entanto, os micrômeros secretam proteases que vão fazer uma digestão ali e abrem um buraco na membrana, pouco antes dessas células mesenquimais serem vistas dentro do blastocele. Tá? A gente vai ver um processo de desadesão, onde as caderinas mantêm as células epiteliais unidas em um conjunto e são degradadas, permitindo que as células se tornem livres dos seus vizinhos, e a diminuição da expressão das caderinas é controlada por diversos fatores, como o fator Snail, tá? É uma questão mais genética que a gente não vê nessa disciplina, e a motilidade celular, que são mediadas por fatores de transcrição que são regulados pela GNR, né? Aquelas redes regulatórias de genes que ativam proteínas e causam a migração de células para fora do epitélio do blastocele. Então, após toda essa migração de células para a formação do epitélio de transição, nós vamos ver a invaginação do arquêntero, que começa com, à medida que as células mesenquimais esqueletogênicas, elas deixam a região vegetal e vão mudando e vão correndo para a célula e vai havendo o espessamento da placa vegetal e
essas células vão mudando de forma na blástula, como a gente viu mais ou menos às 9 horas. Essas células da placa vegetal permanecem ligadas umas nas outras, a camada hialina do ovo, e elas se movem para preencher as lacunas causadas pela ingressão do esqueleto, o mesênquima esqueletogênico. A placa vegetal vai evoluindo para dentro da célula, para dentro do blastocele, e ela vai invaginando cerca de 1/4 a 1/2 até o caminho do blastocele. Então, a região invaginada a gente vai chamar de arquêntero, ou intestino primitivo, e a abertura do arquêntero vai gerar o blastóporo, como a gente vê na figura às 10,5 e 10 e 11,5. A gente vai ver bem marcado nessas figuras, nessas imagens aí, a abertura de um poro, né, que é o blastóporo. Esse movimento da placa vegetal para a blastocele é iniciado por muitas mudanças das células, das placas vegetais da matriz extracelular. Elas se alteram e os microfilamentos de actina se acumulam nas extremidades apicais das células vegetais, da área vegetal, fazendo com que as extremidades se contraiam, formando células vegetais em forma de garrafa. Então, a destruição dessas células com lasers retardam a gastrulação. Além disso, a camada hialina na placa vegetal se curva para dentro. As mudanças na composição são direcionadas pela placa vegetal. Então, o mesênquima não esqueletogênico é o primeiro grupo de células a invaginar, que vai formar a ponta do arquêntero, né? Então, elas vão liderar o caminho para chegar na blastocele, para entrar na blastocele. E o mesênquima não esqueletogênico vai formar o pigmento, a musculatura ao redor do intestino e vai contribuir com aquelas bolsas celômicas, tá bom? Que a gente já viu, tá? E a gente vai ver também mais à frente. As células endodérmicas adjacentes ao mesênquima secundário vão ser derivados dos macrômeros, que se tornarão o intestino anterior, migrando para mais longe da blastocele. E a camada das células endodérmicas tornarão-se o intestino médio. E na última linha da circunferência, que se invagina, formará o intestino posterior e o ânus. Aí depois ocorre um momento de pausa, tá certo? Dessa invaginação, e começa uma segunda fase de formação do arquêntero. Né? O arquêntero ele começa a se alongar drasticamente, triplicando de comprimento, vira mais ou menos um tubo. Tá? E nesse processo de extensão, o rudimento do intestino largo e curto é transformado em um tubo fino e longo. E para realizar essa extensão, numerosos fenômenos celulares atuam junto. Primeiro, as células do endoderma se proliferam quando entram no embrião. E, em segundo lugar, os clones derivados dessas células deslizam uns sobre os outros, com uma extensão de um telescópio. E, por último, as células se reorganizam, intercalando entre si, como faz, misturam no tráfego. Esse fenômeno ele é conhecido como extensão convergente. Quando termina o alongamento do arquêntero, é iniciada uma tensão conferida pelas células do mesênquima não esqueletogênico, que se formam na ponta do arquêntero. Lembra que essas são as primeiras que vão entrar? Então essas células se estendem os filopódios através do fluido que está presente lá naquele blastocele. E elas entram em contato com a superfície externa da parede do blastocele. Os filopódios eles vão se ligar à parede das junções entre os blastômeros e em seguida vão se encurtando e puxando anteriormente o arquêntero, como a gente vê nas figuras nas horas 12 e 13. Essas células do mesênquima não esqueletogênico, elas desempenham um papel muito importante. Por quê? Porque elas são essenciais ao puxar o arquêntero para cima da parede do blastocele, durante essa última fase da invaginação.